Repensando a formação docente. Parte 2. O pesquisador autodidata. Olá! No capítulo 2, Repensando a formação docente, a segunda sessão cobre o assunto do professor autodidata. Deixa eu destacar algo desse conteúdo lá apresentado. Professor, você precisa publicar artigos científicos. Como pesquisador, é em torno disso que a academia gira. Então, você sabe como escolher um bom periódico científico para publicar seu trabalho? Será que muitas vezes você produz excelentes artigos científicos que não são publicados? Afinal, o que é um periódico? Um periódico, uma revista científica, um journal, é uma publicação feita geralmente por departamentos das universidades. Elas têm como objetivo divulgar o conhecimento científico produzido, podendo variar as datas das publicações. Algumas revistas publicam semestralmente, outras trimestralmente, algumas até mesmo anualmente. A gente sabe que escolher um periódico não é fácil, pois muitos diferem em sua aceitação dos trabalhos e possuem classificações que são difíceis de compreender. Como, por exemplo, saber se a revista é indexada ou não, sendo esse um passo importante a se considerar, caso você queira publicar seu artigo. Então, quer publicar? Fique atento a essas minhas considerações. Início, o que é uma revista indexada? A indexação é um processo que alguns periódicos se submetem. Nesse processo, descrito o conteúdo da revista, assim como é avaliado alguns pontos de editoração e recebimento dos originais. Também se relaciona com a área de divulgação da revista e a escolha das palavras-chave e a conformidade com as descrições fornecidas pela linha editorial da revista. Além do conteúdo, também é avaliada a qualidade do corpo editorial da revista e dos seus revisores. As regras de aceite dos artigos, de preferência com uma revisão feita aos pares, o que é chamado de peer review, que garante uma confiabilidade do conteúdo por ter passado por 2 revisores diferentes de forma totalmente anônima. E como é que funciona a indexação de periódicos? Indexação possui uma análise que é, enfim, extremamente técnica, pois visa recuperar, descrever e selecionar as informações que o periódico contém. Nessa análise, são avaliados critérios como o comprometimento dos editores e as normas de formatação do trabalho. É preciso garantir uma padronização do periódico e também dispor de uma versão eletrônica de alto padrão. É também um processo de seleção. As revistas se adequam ao solicitado e se submetem a um parecer que nem sempre é favorável. Por isso, várias revistas tentam ano após ano e, conforme são reprovadas, vão se adequando ao padrão necessário para finalmente serem indexadas. Importante você saber o que é CAPES e QUALIS e como é que isso afeta as revistas brasileiras. A CAPES, a Coordenação de Aperfeiçoamento do Pessoal de Nível Superior, é o órgão que avalia os programas de pós-graduação no Brasil. Ele avalia quais programas continuam a funcionar com a permissão do Ministério da Educação, através dos mais diversos critérios. Por exemplo, conta-se aí a produção dos pesquisadores e dos professores, cedendo então bolsas para alunos e professores. E assim que os estudantes começam a produzir conhecimento, é divulgá-lo, de tal forma que as chances de obter uma bolsa de estudos aumentam. Já o sistema QUALIS avalia os periódicos científicos e os classifica de acordo com a qualidade apresentada pelas revistas. A classificação é feita em categorias A1, A2, B1 a B5 e C, sendo que o A1 é uma revista de maior qualidade e o C de menor qualidade. B1 é melhor do que B2 e assim por diante. Essa avaliação feita pelo QUALIS também utiliza a indexação dos periódicos em outras bases, como o Medline, Cielo e o Lilacs, que são as mais comuns, aumentando a classificação do QUALIS. Bom, indexadores e QUALIS. Antes de mais nada, você deve entender que o QUALIS não é um indexador. Ele é um sistema de avaliação e classificação, que por vezes utiliza critérios semelhantes aos indexadores. No momento em que uma revista é indexada, ela passa a ser divulgada pela internet. E isso leva aos leitores os resumos e os artigos de forma facilitada. Isso fornece também diversas informações bibliográficas dos artigos presentes daquela revista. Agora, como saber se a revista é indexada? Se você já decidiu publicar em uma revista indexada, parabéns! Mas para saber se a revista é indexada, você pode procurar diretamente nas bases de dados. Algumas bases de dados são específicas de algumas áreas, como o Medline, ele é exclusivo da área de saúde, por exemplo. Mas para quem está interessado em uma base de dados mais ampla, pode optar por procurar o periódico desejado na Cielo. Geralmente, nos sites das revistas científicas, há informações sobre a indexação e o seu QUALIS. Elas fazem questão de ostentar isso, principalmente quando estão bem classificadas. Então, pesquise também nos sites das revistas, as quais você está interessado em submeter o seu trabalho. E será que a revista indexada é sinal de qualidade? Pode ficar seguro disso. Uma revista indexada é conhecida por ter passado por um processo rigoroso de seleção, mas não é o único critério, o único caráter avaliativo. Ao passar por esse processo, o julgamento feito é relativo ao corpo editorial, revisores especializados, critérios de publicação minimamente rigorosos, avaliação por pares, assim como a presença em base de dados. Isso confere uma qualidade acima de outras revistas que não passaram por essa seleção.
Aliado ao Qualis, o periódico se torna ideal para sua publicação. Então não tenha medo. Após observar esses critérios, pode submeter. Emplacar uma publicação nessas revistas será algo valioso para o seu currículo acadêmico. Deixe-me ainda falar sobre a importância das citações. Afinal, medir a quantidade de citações que uma revista possui é medir a sua influência no meio acadêmico. As citações, feitas aliadas às qualificações feitas através do Qualis, são métricas utilizadas por muitos pesquisadores para selecionar em qual revista o seu artigo será submetido. E com a indexação, o compartilhamento de informações se tornou facilitado. Então é bom observar em quais bases de dados a revista está indexada. Quanto maior a quantidade de bases em que ela estiver indexada, claro, maior será a visualização de as citações em trabalhos de outros pesquisadores. Agora que você já sabe como funciona a indexação de uma revista, não deixe de pesquisar sobre os periódicos existentes na sua área de pesquisa. Você também pode optar por fazer uma publicação por meio de anais de eventos. Hoje em dia, muitos seminários e congressos científicos se aliam a uma prática de fast tracking para que os melhores artigos lá apresentados sejam automaticamente encaminhados às revistas conveniadas. Finalmente, principalmente para quem está começando agora, não desista se o seu trabalho não for aceito na primeira tentativa. Essa é a sua vida de pesquisador. Você escutará mais nãos do que sims. Pesquise e busque outros periódicos. Vá aprimorando o seu paper, o seu artigo, conforme os feedbacks negativos que você receber. Mas nunca desista de buscar a qualidade que a sua produção merece. É isso. A você, bons estudos.